dia, boa tarde ou boa noite. A depender do horário que você, meu querido aluno, esteja vendo esse vídeo. E aí, mega bem? Ótimo, eu espero que você esteja assim, ó, super pra cima. Fica assim, ó, bem coladinho com a Prof. Kézia, porque a nossa aula de português já está começando. Ok, olha só, a aula de português hoje tá muito legal. O que que você vai aprender nessa aula, meu gatinho, minha gatinha? Nós vamos dar continuidade aos estudos do gênero textual fábulas. E nós vamos hoje ver mais um elemento importantíssimo que a gente encontra nas fábulas, tá bom? Então, olha só, o que você vai precisar de material para essa aula? Eu quero que você pegue essa folhinha que está lá no seu material, na sua apostila, tá bom? O título dessa folhinha é Ilustração de Fábula 1, porque você tem o 1, 2 e o 3. Eu quero que você pegue o 1, tá bom? Vai precisar também de lápis de cor, de lápis de escrita e também da sua borracha, tá? Então, dá pause aí no vídeo, organize todo esse material aí no seu local de estudo. Quando tiver tudo organizado, você volta comigo para a gente poder continuar essa aula. Vai lá porque eu estou te esperando, tá bom? Ok, tudo organizado? Beleza. Então, olha só. Vamos dar uma revisão aqui bem rapidinho no texto que você tem lá no seu livro na página 52. Não precisa pegar o livro, tá bom? Você olha aqui para a telinha, você vai ver esse texto, vai se recordar da história do mosquito e do leão, né? Então, aquele mosquitinho lá pequenininho danado que foi lá enche a paciência do leão, todo, né? Se gabando porque ele era pequeno e o leão não conseguia enxergar ele direito. O leão não conseguiu matar aquele mosquito e o mosquito saiu, né, pela floresta lá todo se achando porque o rei da floresta, que é o leão, não conseguiu pegar ele. Mas de repente, né, ele foi e parou numa teia de aranha. A aranha veio e comeu ele, beleza? Então, essa é a história aí do mosquito e do leão. E aí você lembra que nós vimos alguns elementos muito importantes que a gente tem na fábula, tá? Que a fábula é o quê? É um texto narrativo. Se é um texto narrativo, então a fábula ela tem que ter um narrador, certo? O narrador é alguém que escreve, que conta a história. Depois você tem os personagens. E aqui é muito importante porque são personagens o quê? São personagens que podem ser animais, podem ser plantas ou podem ser objetos. Na maioria das vezes nós vamos encontrar animais. E esses animais, eles, né, esses personagens, eles têm ações ou comportamentos de seres humanos, como por exemplo, a fala. Animal não fala, certo? Então, a não ser o papagaio, né? Mas um pensamento, né, organizado, eles não têm. Então, na fábula, você vai notar que aparecem os animais ou, né, outros tipos de personagens como plantas ou objetos com esse comportamento humano de falar. É o que torna gostosa a fábula, tá bom? E a gente também vai ter o que? O tempo, o momento em que acontece a história, se é de noite, se é de dia, se é de tarde, ou, né, um momento que a gente percebeu ontem que nessa história aqui, na verdade, não tem um momento determinado, ou seja, é um momento indeterminado, não dá para a gente saber em que momento exato esse texto acontece. E também tem o lugar ou espaço, que é onde acontece essa história. No caso aqui da história do mosquito e do leão, a gente supõe que tenha acontecido na floresta, porque o leão aqui é chamado do rei da floresta, certo? Beleza, então fizemos aqui, né, uma rápida revisão e você
né, tem aqui no seu caderno o registro desses elementos, tá? Então, olha só, lá no seu caderno, eu quero que você pegue ele e que você retorne para essa atividade que você já fez esse registro no dia 12, tá? Olha aqui, ó. A professora colocou aqui no dia 12, na semana passada, você fez esse registro aqui do que é fábula e dos elementos da fábula, certo? Agora ficou faltando o quarto elemento, porque nós colocamos aqui, ó, 3 elementos, certo? Tem aqui o narrador, tem aqui os personagens e tem o tempo e o espaço. Mas agora nós vamos completar, porque não é somente esses 3 elementos aqui, não, tá? Então, tá faltando aqui um elemento que a professora falou que íamos completar esse elemento aqui, esses elementos. Então, olha só. No quarto elemento, eu quero que você escreva aí no seu caderno esse quarto elemento, tá bom? Então, na linha de baixo ou abaixo aí do número 3, você vai colocar o número 4 e nós vamos escrever um outro elemento que aparece no seu texto, tá bom? Olha aqui. Você percebeu que lá na história do mosquito e do leão, a última frase é essa daqui, ó. Ela, inclusive, está em negrito, né, para poder ficar aí bem visualizada. E tá escrita assim, olha. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Isso daqui vai sempre aparecer no final da fábula. Ou seja, a fábula, essa história que é contada, né, que vem ali bem legal, ela tem uma moral, ou seja, ela tem um ensinamento para nós. Por isso que aqui nessa história veio essa frase: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. O que quer dizer isso? Veja bem, a história quer dizer que, embora aquele mosquito ele tenha sido vitorioso, né, lá no episódio com o leão, ele não foi invencível em todas as situações. Por quê? Ele venceu lá na história com o leão, certo? Mas o que aconteceu? Ele foi parar na teia de uma aranha, na barriga de uma aranha. Então, nem sempre são invencíveis os vitoriosos, ou seja, nem sempre os vitoriosos ganham sempre. Tá? Então, isso aqui veio como um ensinamento, como uma moral. Então, meu amorzinho, olha, presta atenção na prof. A fábula, ela conta uma história legal, uma história que a gente acha divertida para um propósito, para nos ensinar alguma coisa, tá? Ela vem com uma moral, ela vem com um ensinamento. Então, é sobre isso que nós vamos colocar aqui nessa número 4. O quarto elemento que nós vamos colocar aqui, que tem na fábula, é o quê? Moral, tá bom? Então, eu quero que você acrescente aí nesse registro seu, tá? Que foi feito lá no caderno do dia 12. Você vai acrescentar o número 4, vai colocar assim, olha, moral, que quer dizer o quê? Ensinamento, tá bom? Então, acrescenta isso, porque é um elemento extremamente importante que a gente encontra em toda fábula, tá bom? Toda fábula vai vir no final com uma moral. Essa moral é o quê? Um ensinamento. Que a gente aprende coisas legais, coisas importantes através de uma história, através das fábulas, beleza? Feito isso, então nós estamos com os elementos da fábula completo: narrador, personagens, tempo e espaço e uma moral, ou seja, um ensinamento. Bom,
Quando você terminar de fazer esse registro aqui no seu caderno, aí nós vamos agora para essa folha. O que que eu quero que você faça nessa folha? Eu quero que você pesquise, tá bom? É uma outra fábula. Na internet você encontra muitas fábulas ou até mesmo em livros, tá bom? A prof vai até pegar aqui para você, ó, pega para mim, aquele livro ali, Grandes Fábulas. Você pode às vezes até ter em casa, se você tiver algum livro, tá bom? Aí na sua casa você também pode fazer a pesquisa no livro. A professora tem esse livro aqui, ó, Grandes Fábulas. É um livro muito legal. Tem aqui o registro das fábulas assim, mais conhecidas, tá? E qualquer dia desses a professora vai contar para vocês alguma história desse livro. Então você vai fazer a pesquisa na internet ou em algum livro que você tem aí de fábulas, tá bom? Tem que ser fábula. Então você pesquisa, aí o que que eu quero que você faça? Aqui nesse quadro, tá? Eu quero que você coloque o título, tá bom? Então você vai colocar aqui, faça aí uma linha e você escreve então aqui, ó, o título dessa fábula, dessa história, e eu quero que você então desenhe, tá bom? Essa história. Você pode desenhar do jeito que você quiser, tá bom? A imagem, a ilustração, você tá livre aí para você colocar para fora a sua criatividade, você faça um desenho referente à sua história, à sua fábula, tá? Aí aqui embaixo tem algumas coisas que você precisa completar. Você vai colocar o autor da sua fábula, quem foi que escreveu essa fábula. Você vai colocar quem são os personagens, tá bom? E vai colocar também qual é a moral. Você acabou de aprender que toda fábula ela ensina uma moral, ela vem com um ensinamento, tá bom? E vai ter lá no final da sua fábula esse ensinamento, essa moral. E aí eu quero que você escreva também aqui qual foi o ensinamento, qual foi a moral da fábula que você pesquisou. Beleza? Feito isso, então, aí você termina a sua atividade, mande para a prof poder dar um super joia aí na sua atividade. Se você tiver qualquer dúvida referente a essa atividade, pode entrar em contato com a prof, que a prof terá o maior prazer em te ajudar. Bom, eu espero que você encontre aí divertidas fábulas com divertidos ensinamentos e ensinamentos importantes para a sua vida. Ó, um super beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Tchau!